aqui sobre uma parábola, a parábola do semeador. Mateus capítulo 13, primeiro versículo. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na, e outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto de 1 a 100, outra a 60, outra a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E cercando-se deles os discípulos, disseram-lhe: Por que eles falam por parábolas? E ele, respondendo, disse-lhe: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado, porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhe falas por parábolas, porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido. E ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam os olhos, para que não vejam, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendem com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos disseram, desejaram ver o que vos vedes, e não viram, e ouvir o que vos ouvis, e não ouviram. Escutai-vos, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, que é a sedução das riquezas, sufocam a palavra e que frutifica. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, um produz 100, outro 60 e outro 30. A parábola do joio. Propôs-lhe outro parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo, mas dormindo os homens veio e o seu inimigo semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu, frutificou, e apareceu também o joio. E os servos do pai da família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? Ele lhe disse: Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhe disse: Não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa darei aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio e atai em molho para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Outra parábola lhe propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente o menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore de sorte que vem as aves do céu e se uniam nos seus ramos. Outra parábola lhe disse: O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levado. E tudo isso disse Jesus por parábolas. A multidão e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito
pelo profeta que disse: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu, disse-lhe: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-lo na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão com o sol